Quer comprar uma camisa de times europeus brasileiros com ótima qualidade e ótimo preço e frete grátis? Você só encontra na Bola na Trave. Vou estar deixando o link do Instagram deles aqui na descrição, caso vocês queiram comprar alguma camisa. E quando você for comprar uma camisa, diga que você veio do mundo da bola. Fala, galera do canal Mundo da Bola. Hoje a gente vai falar sobre o top 10 maiores artilheiros da Libertadores. Se você gostou do tema, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e compartilhe para todo mundo. Vou estar deixando o link na descrição do nosso Instagram. Lá estamos postando curiosidades do futebol e informações do canal. Então vamos para o vídeo. O futebol sul-americano é conhecido mundialmente como, mesmo sem ter o astronômico investimento do futebol europeu, principal centro do esporte no mundo, consegue mesmo assim criar grandes jogadores, além de formar grandes equipes que ficam marcados na cabeça do torcedor por vários e vários anos. E dentro da maior competição do futebol do continente, a Copa Libertadores da América, alguns jogadores ficaram famosos por terem grande nível de atuação na competição, e com isso entraram na lista dos maiores artilheiros da história do torneio, sendo assim os 10 maiores artilheiros da história da Copa Libertadores da América. E em décimo lugar tem 3 jogadores. O primeiro jogador é o Juan Carlos Sánchez Frías. Ele nasceu em Formosa, na Argentina, 1 de setembro de 1956, idade de 64 anos. O jogador argentino teve grande destaque na Libertadores, atuando, curiosamente, por equipes bolivianas. São 25 gols no período total, sendo 16 marcados pelo Blooming entre 1983 e 1985. 8 gols marcados pelo Jorge Wilstermann em 1986 e um gol marcado pelo San José em 1992. É considerado um dos grandes nomes do futebol boliviano nas últimas décadas. E o segundo jogador é o Palinha, Vanderlei Eustáquio de Oliveira, mais conhecido como Palinha. Ele nasceu em Belo Horizonte, no Brasil, 11 de junho de 1950, idade de 70 anos. Ele é um ex-treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como ponta e centroavante. Atacante brasileiro que foi um grande nome da década de 70 no futebol do país. Tem seu nome marcado na história da competição continental. Também com 25 gols marcados, são 20 com a camisa do Cruzeiro entre 1975 e 1976, além de 3 gols pelo Corinthians em 1977 e outros 2 gols pelo Atlético Mineiro em 1981. E o terceiro jogador é o Alberto Martín Acosta Martínez, mais conhecido como Beto Acosta. Ele nasceu em Montevideo, no Uruguai, 13 de janeiro de 1977, idade de 43 anos. Ele é um futebolista uruguaio naturalizado brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo Barcelona de Ilhéus. Beto Acosta, como era conhecido, atuou por grandes clubes do futebol argentino, como São Lourenço e Boca Juniors, mas teve grande destaque no futebol chileno, onde foi o grande nome do Universidade Católica. E ele tem 25 gols pela Libertadores. Pelo São Lourenço foram 6 gols marcados na Libertadores entre 1888 até 1992. Um gol marcado pelo Boca Juniors em 1994 e 18 gols marcados pela Universidade Católica entre 1995 e 1997. E em lugar ficou Osvaldo Ramírez. Ele nasceu em Lima, no Peru, 28 de março de 1947, idade de 73 anos. Ele é um ex-futebolista peruano que atuava como atacante. O atacante peruano que teve grandes atuações na década de 70, principalmente representado a seleção peruana
na Copa do Mundo de 1970, na qual a seleção do seu país terminou na 7ª colocação da Copa do Mundo. E na Copa América de 1975, onde sagrou-se campeão. Teve o seu auge na Libertadores, quando atuava pelo Universitário. Ele tem 26 gols pela competição, marcou seus 4 primeiros gols na competição continental pelo Sport Boys em 1987. Outros 15 gols pelo Universitário, 1981 até 1985. Além de outros 7 gols pelo Sporting Cristal, entre 1978 até 1981. Em oitavo lugar, Luizão. Luiz Carlos Bomonato Goulart, mais conhecido como Luizão. Ele nasceu em São Paulo, 14 de novembro de 1985, idade de 44 anos. Ele é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Campeão do mundo pela seleção brasileira na Copa de 2002, Luizão se destacou em vários clubes do Brasil. Na Libertadores da América, ele fez 29 gols, marcou 8 gols pelo Vasco da Gama entre 1998 até 1999, 15 gols pelo Corinthians em 2000, um gol marcado pelo Grêmio em 2002 e além de outros 5 gols pelo São Paulo em 2005. Em sexto lugar, Juan Carlos Sanari. Ele nasceu em Santa Fé, na Argentina, 22 de janeiro de 1942, idade de 78 anos. Ele é um ex-futebolista argentino que competiu na Copa do Mundo da FIFA de 1986. Outro que marcou 29 gols. O argentino foi um grande jogador e um nome importante nas décadas de 60 e 70. Seus 10 primeiros gols foram pelo River Plate entre 1976 e 1967. 12 gols pela Universidade Católica do Chile entre 1978 e 1979. Além de 4 gols pela Universidade do Chile entre 1972 e 3 gols pelo Independiente Santa Fe da Colômbia em 1976. E em sexto lugar ficou Anthony William de Ávila. Nasceu em Santa Marta, na Colômbia, 21 de dezembro de 1972, idade de 57 anos. Ele é um ex-futebolista colombiano que atuava como atacante. O atacante colombiano que teve grande destaque no América de Cali também tem 29 gols marcados, destes 27 são pelo América de Cali, entre 1983 e 1996, e outros 2 gols pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, em 1998. E em quinto lugar, Júlio César Araújo Morales. Ele nasceu em Montevideo, no Uruguai, 16 de fevereiro de 1945, idade de 75 anos. Ele é um futebolista uruguaio que atuava como atacante. Mesmo atuando por apenas um clube em sua carreira, entra na lista dos 5 maiores artilheiros da história, tendo 30 gols marcados. Todos eles foram pelo Nacional do Uruguai, onde atuou entre 1976 até 1981. Participou da Copa do Mundo de 1970 com a seleção de seu país. E em quarto lugar ficou Daniel Germán Onega. Ele nasceu em Las Parejas, na Argentina, 17 de março de 1945, idade de 75 anos. Ele é um ex-futebolista argentino conhecido como El Fantasma. É um dos maiores ídolos do River Plate. Outro jogador que atuou por apenas um clube na Libertadores, mas tem seu nome na história. Por 4 anos com a camisa do River Plate, foram 31 gols marcados, entre 1976 até 1970. E foi artilheiro da edição de 1976 com 17 gols marcados. Representou a seleção argentina entre 1977 e 1981. E em terceiro lugar ficou Pedro Virgílio Rocha Frachet, mais conhecido apenas como Pedro Rocha.
Ele nasceu em Salto, no Uruguai, 3 de dezembro de 1942. Ele foi treinador de futebol e futebolista nascido no Uruguai. É naturalizado brasileiro. Atacante uruguaio teve grande destaque na Libertadores da América, atuando pelo Peñarol. Ele tem 36 gols pela Libertadores pelo Peñarol. Foram 25 gols entre 1973 e 1970, além de outros 10 gols marcados pelo São Paulo entre 1972 e 1974, e mais um gol pelo Palmeiras em 1979. Em segundo lugar ficou Fernando Morena. Fernando Morena Belora nasceu em Punta Gorda, Montevideo, no Uruguai, 2 de fevereiro de 1952, idade 68 anos. É um ex-treinador de futebolista uruguaio que atuou como atacante. Grande nome do Peñarol no último século, o atacante atuou por 13 anos no clube, sendo seu único na história da Libertadores. Morena também é um dos maiores goleadores de todos os tempos, marcando ao todo 668 gols em sua carreira. São 37 gols marcados entre 1983 e 1986. Além de conquistar a competição no ano de 1982, junto com o Mundial de Clubes no mesmo ano, representou a seleção uruguaia, inclusive na conquista da Copa América de 1983. E em primeiro lugar ficou Alberto Pedro Spence Reira. Ele nasceu em Arco, no Equador, 6 de dezembro de 1987. Ele foi um futebolista e treinador equatoriano. Se você esperava que o maior artilheiro da história da Libertadores fosse o Rei Pelé, está muito enganado. Quem ocupa o trono de maior artilheiro da história é Alberto Spence, ídolo do Peñarol do Uruguai, na década de 60. Ao todo são 54 gols marcados, sendo 48 pelo clube uruguaio Peñarol entre 1960 até 1970. Além de outros 6 gols pelo Barcelona do seu país natal, que é o Barcelona de Guayaquil, entre 1971 até 1972. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.